Videoaula de língua portuguesa, leitura e escuta de uma história em quadrinho. Depois nós vamos interpretar a história em quadrinho, tá bom? Preste bastante atenção. Beijo, bom estudo. Se tiver dúvidas, mande uma mensagem para o WhatsApp da escola. Tchau, tchau. Vamos lá então, você vai pegar o seu livro de língua portuguesa na página 184, 185 e 186. Nós vamos fazer uma leitura e depois uma interpretação de texto. A página 187 você vai fazer a atividade sozinho, ok? Então vamos lá. Nós vamos ler um gênero textual que é a história em quadrinhos. Esse gênero em que os elementos verbais não são obrigatórios, quer dizer que não são obrigatórios falas, pensamentos, títulos, legendas, tá? Outros elementos ajudam a narrar essa história, como, por exemplo, as cores, o formato dos balões de fala e de pensamento, a distribuição da ação pelos quadrinhos, responsáveis pelo ritmo visual. Como podemos observar, essa história em quadrinho que nós vamos ler agora, ela tem um título e um pensamento, né? Ela não tem nenhuma palavra para, no caso, a gente ler a história em quadrinhos. Então, como que a gente consegue ler uma história somente com as imagens, sem texto? E aí? Nós precisamos prestar muita atenção nas expressões faciais e corporais dos personagens, na ação que ele pratica, né? Porque aí assim nós vamos conseguir compreender a história. Então vamos começar a compreender essa história em quadrinhos. Chico Bento em Para Quando Crescer. Então a primeira imagem está indicando Chico Bento pensando. Esse balão é de pensamento. Ele está pensando, imaginando que ele está querendo o quê? Deitar numa rede entre duas árvores, né? Então ele foi à procura das árvores. Só que no segundo quadrinho, olha o espanto, olha a expressão facial dele, da face dele, do rosto dele, um espanto, né? Ele está espantado, porque ele não consegue ver nenhuma árvore. Todas as árvores estão cortadas, né? O autor, ele quis mostrar troncos de árvores cortados, que está indicando o quê? O desmatamento, né? Logo depois, ele fica sem saber o que pensar, né? Ele caminha e só vê o quê? Árvores cortadas, né? Na próxima página, ele também continua observando somente árvores cortadas. Nós conseguimos perceber a expressão facial dele de cansado, de triste, né? Logo no final, o autor, ele demonstra, né? Ele consegue demonstrar as mudinhas de plantinhas, né? O plantio, isso indica o que? O reflorestamento, né? O plantio de novas árvores. Então, o Chico, ele está plantando novas árvores para que lá no futuro, olha ali, agora ele está, essas crianças provavelmente são os filhinhos dele, né? Ele é o de azul, já adulto, com a esposa dele. Agora, vamos falar um pouquinho quem é o autor dessas histórias em quadrinhos Turma da Mônica, né? É o Maurício de Souza. Ele nasceu no dia 27 de outubro de 1935, na cidade de Santa Isabel, São Paulo. Ele é um dos cartunistas mais importantes do Brasil. Alguém sabe me dizer o que é cartunista? Cartunista é desenhista, né? São desenhistas de histórias em quadrinhos. Ele é o criador de vários personagens de histórias em quadrinhos, como Chico Bento, a Mônica, o Cebolinha, o Cascão e a Magali. Esses personagens fazem parte da Turma da Mônica, tá? A maioria dos personagens criados pelo Maurício de Souza foram inspirações da vida real. A Mônica foi inspirada na filha dele, do Maurício de Souza. Já o Chico Bento representa uma criança do interior de São Paulo.
Lembrando que essa historinha, né, do Chico Bento, né, Chico Bento em Para Quando Crescer, está no Almanaque de Histórias Sem Palavras da Turma da Mônica. Agora vamos para a página 186. Para que as pessoas leem história em quadrinhos? Assinale com um X a resposta correta. E aí, para que as pessoas leem histórias em quadrinhos? Para aprender a cuidar das plantas? Para se divertir e se entreter? Ou para se informar? E aí, qual é a resposta correta? Podemos marcar no meio, né? Para se divertir e se entreter, né? Número 2, releia o título da história anterior. Então, Chico Bento em Para Quando Crescer. Com lápis de cor, você vai pintar o quadrinho que completa as frases a seguir. Qualquer cor, tá? Você pode escolher. Então, letra A. Chico Bento é o autor da história em quadrinhos ou é o personagem da história em quadrinhos? E aí? Claro que é o personagem, né, gente? O autor é Maurício de Souza. Tá? Então, vamos escrever aqui justificando a sua resposta. Chico Bento é o personagem da história, pois ele é quem desenvolve as ações. Ele que está desenvolvendo todas as ações da história, né? Já o autor é quem escreve a história. B. O tema dessa história é Chico Bento ou o meio ambiente? Claro que é o meio ambiente, né, pessoal? Está falando de desmatamento e depois está informando o reflorestamento, né? Então, vamos marcar, vamos pintar o quadrinho o meio ambiente. A número 3, você vai observar os quadrinhos da história e responder oralmente as perguntas. Então, não precisa registrar no livro, ok? Então, vamos lá. Letra A. No primeiro quadrinho, é possível percebermos que o personagem está andando. De que modo identificamos isso? E aí? Pelo movimento das pernas, né, pessoal? Uma no chão e a outra erguida, com o joelho dobrado, prestes a dar o próximo passo. Então, assim nós percebemos que ele está caminhando. Letra B. Dê exemplos que mostrem expressões e ações do personagem. Como eu já havia até comentado, né, quando nós estávamos lendo a história em quadrinhos. O Chico Bento parou de andar bruscamente, né? É a expressão do rosto dele, mostrando espanto diante daquelas árvores cortadas. Também podemos observar o Chico Bento triste, né? A expressão facial dele de tristeza, de cansaço. Então, essas são as outras expressões e ações do personagem Chico Bento. Agora, com muita atenção, você vai realizar as atividades da página 187. Muita atenção e muito capricho. Tchau, tchau!